Oportunidade geralmente vem dentro de uma caixa, dentro de um embrulho escrito crise. É uma fita bem grande escrito crise. E é por isso que poucas pessoas se aventuram a abrir essa caixa, entendeu? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero que você compartilhar com vocês aí duas coisas que são muito importantes. E eu quero que antes de mais nada você entenda que oportunidade ela não vem simplesmente com a crise não, tá? Eu não acredito nisso. A oportunidade ela também pode ser criada, ela pode ser desenvolvida. O fato é que a grande massa das pessoas, elas não querem criar oportunidades e nem extrair oportunidades dessas crises. A maioria das pessoas tem uma frase feita falando, ninguém me dá oportunidade. E elas reclamam muito. Reclamam que o empresário não dá oportunidade, que o governo não dá oportunidade, que os pais não dão oportunidade. Só que entenda uma coisa, essas pessoas, numa visão até medíocre, eu vou falar sobre um pouquinho disso também, elas sempre tendem a acreditar que elas têm que ser ajudadas por alguém. Quando você vai se conhecendo mais e vai amadurecendo a relação do empreendedorismo, você vai percebendo que o sucesso de todo mundo está no seu desconforto. O seu sucesso sempre vai estar em alguma coisa que não é confortável para você. Eu estou aqui num sofá agora, muito confortável, se eu ficar aqui durante muito tempo, você pode ter certeza que o sucesso vai correr de mim. O fato é que a maioria das pessoas medíocres, ela consegue encontrar uma área de tolerância dentro do desconforto. O que é isso? Vou te dar um exemplo. Imagina que você deu um jeito na coluna. Tu já deu um jeito na coluna? Já travou? Quando a pessoa trava a coluna, qualquer posição para ela dói, dá fisgada, dá choque. Só que ela consegue achar ali, às vezes, uma posição meio tortinha ali, que é uma posição tolerável para a dor. Ela continua doendo, mas ela acha uma posição tolerável. E a mesma coisa com relação ao sucesso. Como eu falei para vocês, eu quero falar sobre dois pontos. O primeiro dele é sobre alinhamento de propósitos. E se você não sabe qual é o seu propósito individual, eu sugiro que você procure saber. A primeira coisa que você tem que saber é, todos os dias, quando você coloca o pé no chão, qual o motivo, qual o propósito está colocando o pé no chão ali. Isso é muito importante. A segunda coisa é tentar alinhar com um propósito macro. O que é o propósito macro? Se você mora num país onde tem um determinado modelo de convivência social, você tem que alinhar o seu propósito dentro daquele propósito ali. Mesmo que às vezes eles sejam conflitantes, você tem que achar uma forma de harmonizar esses propósitos. Por exemplo, eu sou cristão, eu tento sempre alinhar os meus propósitos junto aos propósitos de Deus. Só que eu quero trazer aqui para você uma perspectiva diferente, para você alinhar os seus propósitos com os propósitos da natureza. Vamos entender, esquece tudo que você sabe de coronavírus, vírus chinês, ou uma vertente política que você possa ter, achando que é, sei lá, uma teoria da conspiração. Esquece isso por um momento e tenta entender um alinhamento de um propósito que você tem com o alinhamento do propósito da natureza. Se você pesquisar, você vai ver que de aproximadamente de 100 em 100 anos, isso é muito doido, vem uma grande pandemia na Terra. Se você analisar em 1720, a gente teve a praga de Marsella. Em 1820, a gente teve um surto de cólera que atingiu uma grande parcela, vários países do mundo também. Em 1920, a gente teve um problema com a gripe espanhola, que também matou aí milhares de pessoas. E agora, 100 anos depois, isso parece coincidência, e entre esses períodos você tem outras pequenas epidemias. Mas de 100 em 100 anos, aparentemente a natureza dá uma chacoalhada. E o que você tem que entender isso? Para que você alinhe os propósitos e você saia dessa situação uma pessoa melhor. Esse momento de crise, ele vai passar. E é muito importante você entender que o plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória para todo mundo. Se você não plantar alguma coisa agora, no momento onde alguém estiver colhendo alguma coisa que você gostaria de estar colhendo também, talvez você só vai ter mato na tua lavoura. Isso é muito importante, você ter o foco nisso, dessas obrigações. É uma regra. Tudo que você entra, existe um sistema de regras. Se você vai entrar numa escola, lá tem uma regra. Se você vai entrar num cassino para fazer um jogo, lá tem uma regra. Se você vai entrar no crime, lá tem uma regra. Se você vai entrar numa igreja, lá tem uma regra. Tudo tem uma regra. E você tem que entender que o sucesso, ele também tem uma regra. Falando de regras, então, pessoal, o que é importante a gente entender? As regras nada mais são do que equações. E essas equações, matemáticas ou não, elas vão gerar um resultado final. A pergunta que você tem que se fazer é qual vai ser o seu resultado. Imprevistos acontecem com ou sem seu consentimento.
Eles não pedem licença. Eu tenho certeza que no final do ano, no Réveillon, nem nos seus mais altos sonhos você imaginou que ia estar agora no mês de abril, confinado, enclausurado dentro da tua casa, para não pegar ou não passar doença para alguém. Entenda que essas crises, elas também vêm recheadas de oportunidades. E você tem que aprender a aproveitar essas oportunidades. Entenda, eu não quero que você seja uma pessoa, de forma alguma, eu quero que você entenda dessa forma. Eu não quero que você confunda aproveitar as oportunidades com ser alguém oportunista. Não é isso, no sentido pejorativo da palavra. O oportunista, que eu não quero que você seja, é aquele oportunista que pula de galho em galho, ele vive de migalhas, de pequenas falanges de oportunidades. É aquele cara que ele quer entrar na lavoura quando tiver para colher e ele quer sair quando tiver colhido. Ele não quer replantar, ele não quer construir nada. O oportunista que vive de oportunismo, o guardinha tá passando aqui em casa, esse barulho não preocupa não, que não é a polícia não, tá? É o rapaz que faz a ronda aqui no próximo de casa. As ações do Magazine Luiza, que foi um fenômeno, elas caíram consideravelmente, mais da metade. Ela saiu de 1 e alguma coisa para R$ 58,00, aí num ciclo de 3 anos aproximadamente. Ou seja, se teve alguém que entrou nesse início e ficou até o final, ganhou muito dinheiro. Esse cara viu o patrimônio dele multiplicar aí muitas vezes. E agora com todo esse movimento, a ação foi para R$ 28,00, ou seja, menos da metade. Muita gente saiu. Os especuladores, eles não aguentam ficar. Os oportunistas não aguentam ficar. Essas pessoas, geralmente, são justamente aquelas pessoas que a gente fala que vivem na mediocridade. Eles querem entrar na colheita e saírem no próximo plantio. Eles não querem ter trabalho. E é importante você entender que a ação dela caiu, mas eu não vi ninguém falando. A Magazine Luiza vai quebrar? A Magazine Luiza saturou? Não vi ninguém falando isso. Por quê? As pessoas entendem no mercado tradicional que ser empreendedor é você ter alguns altos e baixos. O meu bônus já caiu, voltou a subir, caiu de novo, voltou a subir. Isso é normal. Se você não tem estômago para entender que ser empreendedor é você viver alguns altos e baixos, mas o ideal é que você tenha uma curva que, por mais que ela tenha um movimento de alto e baixo, ela esteja sempre tangenciando a subida, você não está preparado para isso, então nem entra. Então, voltando ao assunto, eu não quero que você entenda que o que eu estou falando é para você ser uma pessoa oportunista, que pula de galho em galho, que está numa empresa hoje, amanhã ele está em outra, que não é uma pessoa persistente. Pelo contrário, esses oportunistas são quem? São os piramideiros, os marqueteiros, essas pessoas treinadoras de palco. Não é isso que eu quero que você entenda. Aproveitar as oportunidades é simplesmente você estar antenado, com o radar ligado, para que você possa, no mínimo, auxiliar alguém e se dar bem com isso. Isso não tem problema nenhum. Nós sabemos que dessas equações matemáticas ou não, algumas coisas vão acontecer. Se você se previne, tá? Quem chega primeiro bebe água limpa. Se você se previne, entende que o mercado vai se comportar, vai ter um viés, vai se comportar de determinada forma, você pode se dar bem com relação a isso. Você sabe que muitas pessoas vão perder o emprego. Você sabe que muitas pessoas vão perder renda. Você sabe que muitas pessoas às vezes vão deixar de ter comissão. Como que é o comportamento quando você tem uma retração comercial? Você tem o seguinte, o mercado estava vindo em queda, ele chega um momento onde ele bate no fundo e várias empresas quebram. As que sobrevivem e não vão quebrar, elas vão se levantar. Só que o período que ele demora para poder recuperar é infinitamente mais longo do que o período que ele demorou para cair. Basicamente, se ele quebrou, chegou ao fundo do poço em 2 meses, mas resolveu continuar, ele vai demorar mais ou menos de 8 meses a 1 ano para poder recuperar o que ele faturava antes, quando ele teve esse período aí de confinamento, de ter que fechar os comércios, certo? A gente sabe que isso vai acontecer. É óbvio, tem que preservar a vida? Sim, tem, mas você sabe que dentro dessa equação matemática isso vai acontecer. Essas pessoas perdendo o emprego, muitos deles, além de perder o emprego, as ofertas de emprego também vão ser mais escassas. Então essas pessoas elas vão ter que procurar alguma coisa para fazer. Elas vão ter que procurar alguma coisa ou com uma renda principal ou com uma renda extra. E você hoje tem a oportunidade, e agora eu falo diretamente com os nossos consultores, com a minha galera, com o meu time, você tem a oportunidade para poder ajudar as pessoas a mudarem de vida. Isso aconteceu comigo em 2014.
Eu passei, no meu caso, não tinha nenhuma pandemia, mas eu passei por uma grande crise financeira. Tudo que eu construí na minha vida financeiramente em 19 anos, eu perdi em 2 anos e 3 meses. Não sei se você lembra o que aconteceu em 2013, 2014, enfim, nem vou entrar nesse assunto agora, mas se você procurar o fato histórico, você vai saber o que aconteceu no nosso país. E eu era um cara muito cético, era um cara muito fechado para isso. Eu não sabia o que era Rinode, eu não sabia o que era um marketing de rede, e da mesma forma, as pessoas que você conhece, elas têm uma vaga noção do que seja. É mais ou menos se você perguntar para um amigo seu que nunca viajou e falar assim, cara, tu conhece Cancún? Ele vai falar, eu sei onde fica. Mas você já foi lá? Não, então você não conhece. O nosso mercado é a mesma coisa. Eu não conhecia, eu só ouvia dizer. A partir do momento que eu parei para ouvir, eu fiquei apaixonado pelo modelo de negócio. Era tudo que eu queria. Não ter chefe, não ter funcionário, não depender do governo, ganhar de acordo com a minha produção, ter uma estrutura saudável, ter uma empresa que hoje é uma empresa bilionária, que tem mais de 5 países, tudo isso e mais. Ter uma família ética, um corporativo super ético tocando o negócio, preocupados com o desenvolvimento da base. Então tudo isso é um negócio que você tem. E o que é a sua ferramenta? Você tem que apresentar para as pessoas. O segundo ponto que eu quero falar para vocês aqui agora é sobre uma relação de espaço-tempo. Esse vídeo está meio matemático, mas o que é a relação espaço-tempo? Abre a cabeça, presta atenção para você poder entender. Quanto mais o tempo passa, menor fica o seu espaço de atuação. Vou repetir aqui. Quanto maior o decurso de tempo para você tomar uma ação, menor o seu raio de ação espacial. E quando eu falo raio de ação espacial, pode ser quantidade de pessoas que você vai falar, pode ser área de atuação interestadual ou até outros países, pode ser o que você quiser que determina uma relação de volume, beleza? O que é isso? Vamos supor, eu quero que você entenda, acompanhe comigo para você poder entender que você tem que ser rápido nesse momento. Você tem que jogar semente rápido agora. Por quê? Vamos supor que você conheça 500 pessoas que vão precisar de uma renda extra. Essas 500 pessoas, você vai ter ali 2 semanas para falar com elas. Você pode falar no atacado, no varejo, 1 a 1. Eu estou fazendo muita live. Então todos os dias eu estou fazendo uma apresentação online para alguém. Se eu chego no final do dia, eu não conseguir falar com ninguém, eu fico doido, porque eu estou aqui dentro de casa. Apesar de estar muito bem acompanhado da minha família, são pessoas super agradáveis, dão umas briguinhas de vez em quando, mas são super agradáveis. Minha esposa está se demonstrando uma excelente esposa, nossa relação está muito boa, os meninos também, todo mundo está cooperando, mas eu fico doido, eu fico louco de vontade de falar com alguém. Então eu procuro as pessoas e o que eu estou fazendo? Eu falo, fulano, tá em casa? Tô. Tá sem fazer nada, né? Tô. Então tá, cara, abre o computador aí, o celular, vamos fazer uma conferência aqui agora que eu quero te apresentar meu negócio, eu quero que você me dê a sua opinião. Mas vamos voltar na relação espaço-tempo. Vamos supor que você tem 500 pessoas para poder falar, que vão precisar de uma renda extra ou de uma renda principal, e se você demorar demais, essas 500 vão baixando para 400, para 300, para 200, para 100, para 50, até que acaba e você não falou com ninguém. Por quê? Quem recebeu rescisão vai gastar essa rescisão, ou entrando em algum outro negócio, ou entrando na Rinode com outra pessoa. As pessoas que precisam de uma renda extra para pagar uma conta de água, de luz, de energia ou para comer, essas pessoas elas não vão esperar você ligar. Acabamos de terminar um treinamento agora com o Bruno que ele falou uma coisa fantástica. O médico não vai atrás do paciente, não. O paciente é que vai atrás do médico. E entenda que, nesse caso, as pessoas estão procurando médicos para poder solucionar a dor delas. Se você conseguir inverter essa situação e for o médico que for fazer ali um atendimento personalizado, você sai na frente. Então, fiquem atentos com relação a isso. E às vezes agora eu falando para você sobre você trabalhar com essas pessoas que vão precisar de uma renda extra, pode ser que algumas pessoas ainda entendam que eu estou querendo ser um oportunista. Tudo aquilo que eu falei que eu não queria que você fosse. E nem que pensasse que eu estou querendo ser. Mas eu quero te dar um exemplo que aconteceu comigo em 2009, que você vai entender. Basta você olhar as coisas, vira o eixo e tenta olhar as coisas numa perspectiva diferente. Eu trabalhava no hospital, tinha acabado de entrar, passei 11 anos numa empresa de telecomunicações e fui trabalhar no segmento hospitalar, que era uma coisa muito nova para mim. E eu fazia parte de um grupo de corporativo que, com frequência, a gente se reunia para fazer planejamento estratégico. E o meu primeiro planejamento estratégico nessa companhia foi para poder tratar sobre como aumentar a ocupação dos leitos de UTI do hospital.
E eu falei, caramba, bicho, isso é meio macabro. E eu fiquei incomodado com aquilo ali, foi 3 dias de planejamento estratégico, e no primeiro dia eu já tinha ouvido falar que o slogan era esse, como aumentar a quantidade de ocupação de leite de UTI. Eu falei, cara, que louco, isso é muito doido, parece que a gente está torcendo para as pessoas ficarem doentes. No segundo dia, tinha uma gerente de RH que eu gosto muito, não vou citar o nome dela, mas se ela ver esse vídeo, um beijo para você. Você contribuiu muito aí para o meu entendimento e até a fluir o meu negócio dentro do segmento hospitalar. Foi uma área fantástica que eu trabalhei. Eu falei, ô fulana, isso não é meio macabro esse negócio da gente querer aumentar os leitos de UTI? Eu não estou entendendo, a gente está torcendo as pessoas ficarem doentes. Ela virou e falou assim, Nicanor, ela foi brilhante, ela falou, tenta olhar a coisa num prisma diferente. Ficar doente é algo inevitável, você não tem controle sobre isso. A pessoa que vai ficar doente, ela não tem controle sobre isso. Já que isso é inevitável, que venha para o nosso hospital. Porque é um hospital referência no Brasil inteiro, as pessoas vão ser mais bem cuidadas e com cuidado humanizado, que é justamente o próximo tópico que a gente vai falar aqui, sobre a humanização do paciente. E aquilo para mim foi libertador. Por quê? Entenda que a sua vida, ela não muda num ciclo de 5, 10, 15 ou 20 anos. A sua vida muda no segundo, quando você toma a decisão de mudar. E essa é a contribuição que eu queria deixar para você. Seja rápido, porque o limite de tempo e espaço é uma relação que você também não tem controle. Se você deixar para o final, pode ser que você não tenha nada para trabalhar. E a outra coisa, alinhe o seu propósito individual com um propósito maior. Eu tenho certeza que você vai sair desse evento uma pessoa muito melhor. Valeu, galera. Grande abraço. Deus abençoe a todos vocês e sua família.